Eu vou tentar responder para vocês algumas das dúvidas mais frequentes que a gente recebe. A primeira delas, mulheres portadoras de prótese mamária podem realizar mamografia e ultrassonografia? Existe algum prejuízo no rastreamento do câncer de mama para essas mulheres? A resposta é sim, podem realizar e devem realizar mamografia e ultrassonografia, e se forem bem realizados, bem feitos, não há prejuízo no rastreamento do câncer de mama. Existem técnicas específicas, no caso principalmente da mamografia, manobras que o técnico vai fazer, a chamada manobra de Eklund, que permite a caracterização do tecido mamário com segurança nessas pacientes. Segunda pergunta, existe algum risco ou contraindicação para a mamografia e para a ultrassonografia? Olha, para a ultrassonografia certamente não existe nenhum risco, nenhuma contraindicação. A mamografia é um exame que envolve raio-x, então tem uma pequena radiação exposta ali naquele momento. Então a gente prefere, por exemplo, em mulheres que estão amamentando ou mulheres que estão gestantes, que adiem a sua mamografia. Mas fora isso, não existe nenhum outro risco. A radiação também é numa quantidade muito pequena, semelhante à de uma radiografia, então não tem com o que se preocupar nesse caso. A terceira pergunta é justamente essa: gestantes podem realizar mamografia e ultrassonografia? Ultrassonografia, sim, não tem nenhum problema. Mamografia, se for uma situação de urgência, ou seja, a paciente palpou um nódulo e existe algum risco de ser um câncer de mama, é indicado que se faça a mamografia. Porém, se é apenas um exame de rastreamento, um exame de rotina, é preferível que se espere o final da gestação, pelo menos. A outra pergunta, fiz mamografia e me ligaram da clínica para realizar a complementação do exame. Devo me preocupar? A resposta, não. É de praxe que se faça alguns exames de mamografia que são inconclusivos. Então, muitas vezes se necessita que a paciente volte à clínica para fazer incidências adicionais ou até mesmo complementar o estudo com outro método, por exemplo, a ultrassonografia. Deve-se esperar, então, o resultado do exame, porque até o momento não é indicativo necessariamente de problema. Quinta pergunta, tenho cistos nas mamas que nunca desaparecem. Devo me preocupar? Não. É uma situação muito frequente, corriqueira, em pacientes jovens e idosas também, a presença de cistos mamários, que são nódulos com conteúdo líquido, não é nódulo sólido, nódulo com conteúdo líquido. Esses cistos, se são cistos simples, não têm risco de malignidade. Outra pergunta, homens podem ter câncer de mama? Sim. E a mamografia pode ser realizada no homem? Sim, também. Só que no caso do homem, não se faz mamografia de rastreamento. Ou seja, você não vai pegar uma população toda de homens para fazer exames de mama, já que a frequência é muito baixa de câncer de mama. Apenas naqueles casos de nódulos palpáveis em homens, eles devem sim procurar o médico e, eventualmente, o médico vai solicitar a mamografia, a ultrassonografia para tentar descartar a possibilidade de algum câncer também. Então, por exemplo, nós colocamos alguns casos aqui de avaliação de homens e um deles já submetido a uma mastectomia por câncer de mama. Oitava pergunta, fiz mamografia e meu médico solicitou uma biópsia. Tenho necessariamente câncer de mama? A resposta é não inicialmente. Existe alguma suspeita de câncer de mama, que pode ser uma suspeita maior ou menor, a depender da classificação, mas que deve ser confirmada ou descartada através do estudo histopatológico. Então, se deve realizar, obviamente, o estudo, não se deve guardar esse problema, mas deve-se esperar o resultado. Muitas vezes ele vai vir negativo e você vai fazer apenas o acompanhamento seriado como qualquer outra mulher. Se vier positivo, aí parte para o tratamento, que pode ser a retirada apenas da lesão ou a retirada da lesão mais quimioterapia ou radioterapia. Pergunta número 9. Palpei um caroço na mama, um nódulo. Tenho câncer de mama? A resposta é, obviamente, não necessariamente. A grande maioria dos nódulos palpáveis da mama são, na verdade, benignos, ou cistos, ou até nódulos sólidos benignos. Principalmente pacientes jovens, é muito comum a palpação de nódulos, que são os chamados fibroadenomas, e os cistos simples. Então, palpar o nódulo deve sim suscitar aquela paciente a necessidade de uma pesquisa com o clínico, com o posto de saúde ou com o mastologista.
mas não quer dizer, obviamente, que ela tenha o câncer de mama. E a última pergunta que eu deixei aqui justamente para o final, por ser uma das mais importantes, é: sinto muitas dores ao realizar a mamografia. Não posso fazer apenas ultrassom? A resposta é não. Infelizmente, a mamografia, apesar de ser um método que tem um certo incômodo em relação à ultrassonografia, é o mais eficaz na detecção das chamadas microcalcificações, que são lesões benignas bem iniciais, que não podem ser vistas pela ultrassonografia e muito menos pela palpação. Então, a ultrassonografia é um método interessante para complementar a mamografia, pode detectar nódulos, cistos, mas não tem a capacidade de detectar essas ditas microcalcificações. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas estatísticas. Por exemplo, as mulheres evitam, em geral, a mamografia por medo de sentir dor. Nós falamos que existe um certo incômodo naquela compressão da mama, muitas mulheres até nem sentem tanto, outras têm as mamas mais sensíveis, reclamam de forma mais veemente, porém é um exame bastante rápido e, mais importante, um exame eficaz no combate ao câncer de mama. 40% das mulheres de 50 a 69 anos, infelizmente, não fazem a mamografia. Então é isso, fica a lição e o recado para vocês que realizem seus exames, principalmente a mamografia a partir dos 40 anos, independentemente de ter algum fator de risco ou não para a doença, está indicada para todas as mulheres. Um abraço a todos e até a próxima.